Eu estou gravando esse vídeo aqui especificamente para o presidente do STF, ministro Fachin. Senhor ministro, Vossa Excelência, o senhor precisa urgentemente dar férias para Gilmar Mendes. Gilmar Mendes não está bem. Eu acho que como presidente da corte, o senhor tem que se preocupar com a sanidade mental e física dos membros da mais alta corte do nosso país. E através das últimas entrevistas e falas do Gilmar Mendes, fica mais do que comprovado que ele não está bem, ele precisa de fazer alguma espécie de retiro para recuperar a sanidade mental. Desde que o nome dele foi incluído no relatório do crime organizado, desde que tentou indiciá-lo o ministro Alessandro Vieira, Gilmar Mendes deu algumas entrevistas cometendo graves erros e destruindo a quase inexistente reputação da nossa Suprema Corte. Como você sabe, cometeu homofobia, zombou do sotaque do Zema por ser mineiro. Depois disso, que se depender dele, ele vai barrar o impeachment de ministro do STF. E por último, durante uma sessão do STF, ele tenta explicar que o caso Master não é um caso do STF. Só que ao fazer isso, ele complica ainda mais a reputação de uma corte que já está tão desgastada. De fato, os números do Datafolha divulgados em 11 de março são eloquentes e desautorizam qualquer... Datafolha publicou uma matéria, uma pesquisa, em 11 de março. 11 de março são quase 2 meses atrás, que mostrava uma desconfiança do STF de 43%. Ele tenta explicar que, no frigir dos ovos, o STF, Congresso, Presidência, todos sofrem por desconfiança, por uma crise institucional, nacional. Então não é um problema apenas do STF. De fato, os números do Datafolha divulgados em 11 de março são eloquentes e desautorizam qualquer leitura seletiva da crise de credibilidade que atravessa o país. 45% dos brasileiros desconfiam do Congresso, 43% da Presidência da República, mesmo índice que o do STF. 43% em 11 de março, como diz o Gilmar Mendes, desconfiam do STF. Pois hoje sai uma pesquisa do Real Time Big Data mostrando que 55% dos brasileiros desconfiam do STF. Nós saltamos em 2 meses de 43% para 55%. São 12% de aumento em pessoas que desconfiam. Nós temos a esmagadora maioria do Brasil desconfia. Mas voltamos à fala do STF, do ministro do STF, para você entender que a situação se agrava ainda mais. 36% da imprensa, 52% dos partidos políticos. Temos, portanto, um quadro de descrédito generalizado impulsionado pelas dificuldades que o Estado brasileiro tem enfrentado para atender demandas básicas dos cidadãos. Nesse sentido, pretender resolver a crise de confiança mirando apenas o Supremo Tribunal Federal é, no mínimo, ingenuidade, mas mais provavelmente miopia deliberada e intenções obscuras. Falar então que desconfiar ou culpar o STF é miopia ou deliberada, só que tem um problema, ministro Gilmar Mendes. É justamente o STF, a instituição que deveria colocar na prisão os outros corruptos. É justamente o STF que tem a última palavra sobre tudo. Desconfiar da imprensa, desconfiar do Congresso, desconfiar do presidente, tudo bem, porque no final das contas, qualquer crime cometido por essas instituições, por essas pessoas, serão julgados no STF. O problema é que agora é o STF o detentor do maior nível de rejeição ou desconfiança no Brasil. Justamente a corte que deveria não ser política, deveria ser técnica, que deveria ser a última palavra sobre tudo, tem hoje o maior nível de desconfiança no Brasil. Como o senhor disse, 45% desconfiam do Congresso, 43% do presidente, 38% da imprensa. Só que agora o STF está com 55%. Não é razoável que nós possamos viver em um país onde a Suprema Corte, que tem a última palavra sobre tudo, que é responsável justamente por pegar os corruptos, alvos de desconfiança, e colocá-los na prisão, ser ela mesma a fonte de maior desconfiança na nação. Não é razoável isso. E por que isso está acontecendo, Gilmar Mendes?
O senhor barra todas as vezes que a justiça, ou que um outro colega, ou que uma CPI vai investigar bandido. O senhor dará habeas corpus, 260 habeas corpus que o senhor já deu, até 2019, chegando a dar 80 habeas corpus em um ano, sempre para traficante faccionado. Alexandre de Moraes com mensagem de visualização única, esposa do Moraes recebendo o Daniel Vorcaro, Dias Toffoli recebendo dinheiro através de uma empresa que ele era sócio oculto e tinha mentido que não era sócio oculto. Tudo isso, senhor ministro Gilmar Mendes, mostra para o Brasil que o problema hoje não é o STF, são membros que foram colocados nessa corte que estão destruindo por dentro, corrompendo por dentro, a corte que deveria sim ser o baluarte da justiça, a guardiã da Constituição. Então, mais uma vez, ao fazer uma fala tentando defender o indefensável, o senhor contribui em acelerar o processo de rejeição dessa corte. Todas as vezes que o senhor abriu a boca, mais rejeição a corte consegue. E com certeza, depois dessa fala de hoje, amanhã a desconfiança vai para 60%, 65%. Vai chegar um momento que nem mesmo os membros da corte vão confiar nela. Que situação, hein, Gilmar? Que situação. E uma pessoa que tinha sido tão ponderada, conseguiu se manter longe do holofote durante tanto tempo, agora é hoje o epicentro. O senhor conseguiu sequestrar o holofote de Dias Toffoli e Gilmar Mendes. E Alexandre de Moraes, que está sendo o mais esperto de todos. Está quieto. Está fazendo as atrocidades dele, mas nos autos. Não fica dando entrevista, não fica falando besteira. Agora você fica uma atrás da outra. Quanto mais entrevista, pior fica a situação. E agora não é nem entrevista. Agora é uma sessão do STF.